Tem um cara específico que, mesmo desafiando a maioria das estatísticas, nunca sai do topo dessas listas. Mas tem um motivo pra isso. Não sou eu que tô falando. Zinedine Zidane, I said it before, for me one of the best 5 players all time in football. Zidane. Zinedine Zidane. E assim, não é que são números horríveis. No total, Zidane jogou 797 partidas por clube e seleção. Marcou 156 gols e 171 assistências. Para um meio de campo, são números bons, mas nada mais que isso. Então por que o francês é lembrado por muitos como um dos maiores jogadores de todos os tempos? Para começo de conversa, Zizou não foi como a maioria das estrelas, que começaram a brilhar desde cedo. Não parece, mas ele só foi jogar no Real com 30 anos, no final da carreira. A gente ainda vai chegar lá, mas agora ele ainda era um garoto de 17 anos estreando no profissional do Cannes, da França. E só marcou seu primeiro gol 2 temporadas depois, com 19 anos. Na temporada seguinte, o Cannes acabou caindo de divisão, e Zidane foi taxado como um pipoqueiro por grande parte da torcida, por jogar mal em jogos importantes. Nos primeiros 5 anos, ele acabou fazendo 6 gols em 71 jogos, mas o Bordeaux viu alguma coisa naquele francês. Foi aqui que ele começou a mostrar seu potencial, se firmando como titular do clube nas primeiras temporadas e recebendo sua primeira convocação para a seleção francesa, um amistoso contra a República Tcheca. Ele veio do banco, na estreia pela seleção, para fazer esse golaço aos 40 do segundo tempo, e 2 minutos depois, mais um, garantindo um empate. Ele começava a mostrar por que era especial. Ganhou seu primeiro título da carreira em 95, a extinta Copa Intertoto, que garantiu vaga na Copa da UEFA. Em 96 foi considerado o melhor jogador do francês, mesmo com Bordeaux terminando em 16º lugar. Naquele ano eles ainda chegaram na final da Copa da UEFA, depois de golear o poderoso Milan por 3-0, 2 assistências de Zidane, mas perderam a final para o Bayern de Munique de Matthaus e Klinsmann. Ali se encerrava a passagem de Zizou no futebol francês, depois de 177 jogos, 39 gols e 11 assistências. Mas não foram esses números que fizeram a Juventus contratar o meio-campista, que estava prestes a viver os melhores anos da sua carreira. A Juventus era a atual campeã da Champions, e com Zidane chegando aos 25 anos, ganharam a Supercopa da UEFA e o campeonato italiano na temporada 96-97, além do Mundial de Clubes contra o River. Uma curiosidade desse jogo é que Zidane enfrentou pela primeira e única vez seu maior ídolo, o uruguaio Enzo Francescoli, que foi homenageado inclusive no nome de um dos filhos do francês. O único ponto negativo da temporada, o vice-campeonato da Champions pro Borussia. Mesmo assim, todo mundo começava a entender o tamanho de Zidane. Não pelos números, não, mas por como ele jogava, como ele controlava a bola, fazia o time rodar, tomava as melhores decisões em campo, e por isso já nessa temporada foi considerado o 3º melhor jogador do mundo. O próximo ano foi bem parecido em títulos com a Juve, mais um campeonato italiano e mais um vice da Champions, dessa vez pro Real, mas era ano de Copa do Mundo, e com 26 anos, Zidane disputaria sua primeira Copa, em casa. Eles começaram bem, goleando a África do Sul por 3-0 e a Arábia Saudita por 4. Mas nesse jogo, depois desse pisão, Zidane foi expulso, pegou uma suspensão de 2 jogos. A vaga estava garantida, mas os franceses penaram para passar do Paraguai, vencendo por 1-0 na prorrogação para enfrentar a Itália nas quartas. Zidane tomou conta do jogo, 113 ações com a bola, mas não conseguiu furar a defesa italiana, levando o jogo para os pênaltis. Ele mesmo abriu as cobranças para a França, converteu e no fim conseguiu a classificação. Depois disso, passaram pela Croácia para enfrentar a seleção atual campeã do torneio, o Brasil de Ronaldo, Bebeto, Rivaldo, Cafu e vários outros craques. Mas a França tinha Zinedine e Zidane, e essa foi uma das, se não a melhor partida do camisa 10, que ainda não tinha feito nenhum gol na Copa. O jogo da França rodava em torno dele. Mesmo sem correr, parecia que estava em todo lugar do campo, e aos 27, subiu no escanteio para abrir o placar, marcando outro gol de cabeça ainda no primeiro tempo. Na metade do segundo tempo, a França ainda teve um expulso, mas naquele jogo, Zidane valia por 2. Olha esse passe que ele achou aos 37, mas acabaram perdendo o gol. No final, eles ainda acharam mais um, fechando um placar histórico, e o primeiro título de Copa do Mundo da França. Pode botar na conta do Zizou. O título mundial ainda veio com o prêmio de melhor jogador do ano e a bola de ouro. Pulando para a temporada de 99-2000, já com 28 anos, a Juve terminou o italiano em segundo, só um ponto atrás da Lazio. Além de Zidane, o time ainda contava com David, Inzaghi, Del Piero, Henry, mas não ganharam nada naquela temporada. Parecia ser um ano abaixo na carreira do francês, e realmente era, até a Eurocopa. Logo na primeira fase do mata-mata, eles pegaram a Espanha, e no começo do primeiro tempo, Zidane teve essa chance cara a cara, mas acabou furando feio a bola. Foi o único lance assim que eu vi montando esse vídeo. Mas pô, 5 minutos depois ele fez isso daí. Quem que vai lembrar da furada?
Os espanhóis empataram, mas ainda no primeiro tempo a França fez o 2-1. O jogo continuou assim até os 90 minutos, quando o juiz marcou pênalti para a Espanha. Se a França tinha Zidane, a Espanha tinha Raul, e o camisa 10 se preparou para empatar o jogo, mas isolou. A França garantia a vaga nas semis para enfrentar Portugal, em mais uma noite inspirada de Zidane. Os franceses saíram atrás no placar, mas logo conseguiram empatar o jogo, levando para a decisão por gol de ouro. E dessa vez o pênalti foi para a França. Zizou não desperdiçou. Na final enfrentaram a Itália e venceram mais uma vez pelo placar de 2-1. Voltando da Eurocopa, ele ia atrás de mais uma bola de ouro, mas um episódio com a Juve manchou muito a imagem. Numa partida contra o Hamburgo, Zidane de novo mostrou um temperamento forte, e como se fosse uma prévia de um evento futuro, acertou essa cabeçada em jogo válido pela Champions, perdendo a premiação para o Figo. Depois disso, jogou sua última temporada pelo clube italiano, totalizando 212 jogos, 31 gols e 36 assistências. Quando com 30 anos, foi contratado por simplesmente 75 milhões de euros, recorde absoluto, para defender a camisa merengue. Na primeira temporada já ganhou a Champions, a primeira da carreira no ano do centenário do clube. No caminho, Zidane marcou de cobertura contra o Barcelona e na final marcou esse golaço histórico, acabando com o sonho do Leverkusen de ganhar o título inédito. Isso na primeira temporada. A Copa de 2002 foi um fracasso do lado da França. Chegando na Copa machucado, a magia de Zidane não foi suficiente para salvar os franceses da eliminação logo na fase de grupos. Mas se lá as coisas não iam bem, sua história no Real Madrid continuava. Ganharam mais uma vez o Campeonato Espanhol e a Supercopa da UEFA, o único título que faltava para o Real Madrid, com várias atuações bizarras do Zidane. Ele controlava o jogo como nenhum outro, fazia o que queria com a bola. Olha como ele recebe no meio de 3, balança, acha o passe e já corre para o espaço. Depois ainda tira o outro marcador com esse girinho aí. Bizarro. Nessa temporada, ele levou mais um prêmio de melhor do mundo pela FIFA. Em 2003 e 2004, os Galácticos estavam montados e de cara ganharam a Supercopa da Espanha, que, para minha surpresa, foi o último título da carreira de Zidane. O Real vinha bem, liderava o Espanhol, final da Copa do Rei, quartas de Champions, mas sucumbiu em todas as competições, decepcionando todo mundo com aquele elenco bizarro, que não se recuperou tão cedo. Na seleção as coisas também não iam nada bem. Em 2004 foram eliminados nas quartas para a Grécia, que acabaria ganhando a competição, e em abril de 2006, aos 33 anos, o meia anunciou que se aposentaria no final da temporada. Marcou no seu último jogo, mas foi um ano abaixo, e chegava como uma incógnita para a Copa do Mundo de 2006, já sabendo que seria sua última competição da carreira. Na primeira fase, nem parecia ser mais aquele Zidane que encantou o mundo. E junto com uma campanha fraca da França, que só teve uma vitória sobre o Togo, num grupo com Suíça e Coreia do Sul, que Zidane nem jogou, eles conseguiram passar em segundo lugar, para enfrentar outra vez a Espanha. Os espanhóis marcaram logo no começo, então Zidane acordou. Ribéry marcou o primeiro, Vieira o segundo, depois da falta cobrada por Zizou, que fechou o caixão, marcando o primeiro gol naquela Copa. 3-1 França. Nas quartas, outra vez Zidane enfrentaria o Brasil, atual campeão do mundo, agora depois do Penta, e outra vez Zidane destruiu. Essa é considerada por muitos a maior performance do camisa 10, que naquele dia, entre Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, foi o jogador que melhor representou a magia do futebol brasileiro, e consagrou a atuação com essa assistência para Henry marcar o único gol da partida. Na semifinal passaram por Portugal, 1-0, gol de Zidane, fazia uma atuação impecável no mata-mata. Afinal, protagonizou 2 momentos históricos para o futebol, que com certeza você já viu. O primeiro, cobrança de pênalti, final de Copa do Mundo, um dos melhores goleiros da história embaixo das traves. A sua última partida na história do futebol, ganhando ou perdendo. O que você faria? Eu não sei, mas o Zidane cavou e botou a França na frente do placar. Em pouco tempo, Materazzi empatou para a França, e aqui a gente já tem os 2 personagens do outro momento. Na prorrogação, Materazzi provocou Zidane falando sobre a irmã, e em questão de segundos, Zidane deu a cabeçada no peito do Materazzi. Podia ter dado um soco, sei lá, mas até nisso ele tinha classe. O resto vocês já sabem, a França perdeu nos pênaltis e Zidane, na sua última partida da carreira, deixou de ganhar mais uma Copa e mais uma bola de ouro, atrás de Cannavaro, zagueiro italiano. Essa história da cabeçada foi um mistério durante muito tempo, e quando revelaram o que aconteceu, Zidane completou: não me orgulho, mas faz parte da minha jornada, é minha carreira, a história da minha vida, como meus 2 gols em 98 na final. É por isso que digo, a seleção da França não terminou pra mim, não quero acabar assim. Ele ainda não voltou pra França, mas voltou pro Real como treinador, e ganhou simplesmente 3 Champions League, 2 Supercopa da UEFA, 2 Supercopa da Espanha, 2 La Liga e 2 Mundiais. Será que algum dia ele assume o comando dos azuis? Ninguém sabe. O que a gente sabe é que Zinedine Zidane foi um dos melhores jogadores a praticar o esporte, e nenhum número pode dizer o contrário.